velocidades é os veículos das subcategorias não estão contemplados neste quadro de velocidades, mas eu resolvi incluir juntamente com os veículos da categoria correspondente, porque se não estão contemplados, precisam estar contemplados de alguma forma, e a forma mais lógica é incluir um veículo da subcategoria juntamente com a sua categoria. Portanto, aqui os D1 encontram-se juntamente com os da categoria D. Os da categoria C1 estão juntamente com os da categoria C. Os da categoria... Já os da categoria B1, eu não incluí juntamente com a categoria B, porque o limite de velocidade que eu encontrei, não no código cabo-verdiano, mas no código português, é diferente dos limites da categoria B. Estou a prever que num próximo código, quando vão incluir esses veículos aqui, que creio que vão incluir de certeza esses veículos nos limites de velocidade, vão incluir não na velocidade da categoria que lhe corresponde, mas vão estabelecer velocidades para a própria subcategoria, tendo em conta que os motociclos de 4 rodas, os quadriciclos, estão incluídos aqui nos ciclomotores. Não devia estar aqui. Os quadriciclos têm velocidade incluídos juntamente com os ciclomotores. É 40 dentro das localidades, 45 fora das localidades. Não circulam na autoestrada nem na via reservada. Aqui os limites de velocidade são apenas para os triciclos. Portanto, temos os ligeiros aqui com reboque, os que têm reboque, onde nós vemos reboque, o limite de velocidade fora das localidades é 70. Ainda fora das localidades, os automóveis pisados de passageiros e os pisados de mercadorias. E os de mercadorias, sendo ligeiro ou pisado, sem reboque. E ainda os triciclos podem circular a velocidade até máxima de 80 km por hora. Podemos ver aqui que a velocidade máxima de 80 fora das localidades é para esses veículos, são limites estabelecidos para esses veículos que eu acabei de dizer, são os de mercadoria, seja ligeiro ou pisado. É de mercadoria, ou é ligeiro ou é pisado, sem reboque, o limite fora das localidades é 80. Seja de pisado, ou de mercadoria, ou de passageiro sem reboque, o limite fora das localidades é 80. E ainda temos os triciclos, não os quadriciclos, só os triciclos, que o limite de velocidade fora das localidades é 80. Então nós vamos ter isso. Os pisados de passageiros sem reboque 80, com reboque 70. Os triciclos sem reboque, os triciclos 80, os quadriciclos 45. Os automóveis de mercadoria ligeiro sem reboque 80, os de mercadoria ligeiro com reboque 80. Para os veículos pisados e os triciclos também existe um padrão em que os limites máximos de velocidade aumentam 10 km das restantes vias para as vias reservadas e mais 10 km para chegar à autoestrada. Este padrão só acontece nestes dois veículos aqui, o pisado de passageiros sem reboque e os motociclos, os triciclos. É o padrão que se pode estabelecer para os pisados. Há bocado, quase eu ia falar dos triciclos, mas eu disse que os triciclos se enquadram juntamente com os pisados. Portanto, seu limite de velocidade é 50 dentro das localidades, no máximo.
Fora das localidades 80, assim como os pisados de passageiro. Mas este limite de velocidade fora das localidades, se aumentarmos mais 10, vamos encontrar o limite de velocidade desses dois veículos nas vias reservadas. E, diferente dos ligeiros, os ligeiros aumentam mais 20. Os pisados aumentam da via reservada para autoestradas mais 10. Portanto, é 90, vai a 100 nas autoestradas. Os restantes veículos pisados, já estamos quase a ter o nosso quadro totalmente preenchido. Os restantes veículos pisados, portanto, o pisado de passageiro com reboque, o pisado de mercadoria sem reboque, o pisado de mercadoria com reboque, não respeitam este padrão, ou se o respeitam, respeitam parcialmente. Os limites de velocidade dos restantes veículos com ou sem reboque foram definidos de forma que em nenhum deles se verifica o padrão acima apresentado, a não ser parcialmente. Vejamos. O automóvel pisado de mercadoria é uma exceção, porque dentro das localidades, velocidade máxima é 50. Portanto, está dentro dos padrões de velocidade aplicáveis máximos dentro das localidades. O máximo é 50. Está dentro do padrão. Fora das localidades, a velocidade máxima 80 está também dentro do padrão dos automóveis de mercadoria ou então dos automóveis pisados, sem reboque. Se eu enquadrar em todos os automóveis de mercadoria, está dentro do padrão. Todos os automóveis de mercadoria sem reboque, fora das localidades 80. Também posso dizer que todos os automóveis pisados, seja de mercadoria ou de passageiro, sem reboque, fora das localidades, velocidade máxima 80. Se formos aplicar mais 10 para ir à via reservada, não encontramos. Mantém a velocidade. É o automóvel pisado de mercadoria. Atenção a essa parte. O automóvel pisado de mercadoria sem reboque é o único veículo automóvel que não tem reboque e que as velocidades de fora das localidades para vias reservadas mantém a mesma. É o único sem reboque. Os de mercadoria com reboque, seja ligeiro ou pisado, costumam manter esta velocidade. E o único que essa velocidade mantém são os de mercadoria sem reboque. Mas para ir da via reservada à autoestrada, já encontramos o padrão, mais 10. Vai à autoestrada, é o padrão dos pisados. Os pisados da via reservada para a autoestrada costumam aumentar mais 10. Portanto, esses dois veículos pisados, este aqui também, se falham num dos padrões, portanto, aqui mantém, o outro respeita o padrão. Repare aqui no pisado de mercadoria com reboque. Falha dentro das localidades, o padrão é 50, mas é o único automóvel cuja velocidade dentro das localidades não chega a 50. É o único. Quando considerado fora das localidades, tem reboque é 70, o padrão dos veículos com reboque. Segue o padrão dos veículos com reboque, máximo 70. E segue também o padrão dos veículos com reboque porque mantém esta velocidade das restantes vias fora das localidades para as vias reservadas. É 70, 70. E mantém o padrão quando vai à autoestrada. Das vias reservadas à autoestrada, aumentamos mais 10 km e encontramos o seu limite máximo nas autoestradas. E temos aqui o automóvel pisado de passageiro com reboque. Categoria DE. Dentro das localidades está dentro do padrão, máximo 50, mas fora das localidades ainda está dentro do padrão. Tem reboque é 70 km por hora, mas foge totalmente aos padrões. Tem aqui uns limites de velocidade totalmente estranhos, diferentes dos outros.
das restantes vias fora das localidades para as vias reservadas, nem mantém a velocidade, nem aumenta mais 10 km, mas sim aumenta mais 20 km. Isto é diferente de todos os outros veículos. Portanto, circulava aqui no máximo a 70, vai a via reservada, passa a circular no máximo a 90. E é o único veículo também que das vias reservadas para a autoestrada mantém a mesma velocidade. Portanto, aqui também foge totalmente aos padrões. Os pisares costumam aumentar. Das vias reservadas às autoestradas costumam aumentar mais 10 km. Mas este é o único que mantém a sua velocidade. 90 nas vias reservadas, 90 nas autoestradas. Podemos conferir aqui. Seja pisados com reboque, seja reboque de peso não superior a 750, seja reboque de peso superior a 150, tudo é reboque para o contexto da velocidade. É 70 fora das localidades, 90 mais 20, 90 nas vias reservadas e 90 mantém 90 nas autoestradas. Portanto, os com reboque aqui, os automóveis pisados de mercadoria com reboque, 70, o padrão mantém, é de mercadoria e é pisado e tem reboque, é 70 aqui nas restantes vias, 70 nas vias reservadas e mais 10 encontramos o seu limite nas autoestradas. E assim conseguimos preencher o quadro totalmente. Agora, você que está lá em casa, você deve pegar numa folha, é o que eu recomendo, se quiser fixar esses limites de velocidade, é pegar numa folha e fazer essas divisões e estabelecer as categorias que nós vemos aqui. Pode estabelecer de forma diferente, não precisa estabelecer desta forma como eu estabeleci. Pode não ser a melhor forma. Aqui falta dizer que a categoria B falhou. A letra B aqui. E deixar aqui os espaços em branco e ir preenchendo, tentar preencher sem olhar para o quadro. Sem ver para o quadro. Tentar preencher a lápis e depois tentar agora e voltar à aula e corrigir. Em manuais de código português encontrei isto que eu já havia referido: as máquinas agrícolas, motocultivadores e tratocarros circulam a velocidade 20 km no máximo dentro das localidades e 20 km no máximo fora das localidades. Ainda encontrei zonas de coexistência, e isto aqui não encontrei encontrei sim nos limites de velocidade em português. Nas zonas de coexistência são zonas da via pública especialmente concebidas para utilização partilhada por peões e veículos, onde vigoram regras especiais de trânsito e são sinalizadas como tal. As zonas de coexistência devem sempre ser sinalizadas. É de realçar que nestas, nenhum veículo deve circular a velocidade superior a 20 km por hora. Nenhum. Temos aqui dois exemplos de zonas de coexistência e são sinalizadas. Podemos ver algumas regras. Vemos aqui de forma mais nítida o sinal de informação que é indicado para sinalizar esta zona. E podemos ver aqui algumas regras que vigoram nestas zonas de coexistência. Os utilizadores vulneráveis podem utilizar toda a largura da via pública. Crianças, pessoas, ciclistas. É permitida a realização de jogos na via pública. Os condutores não devem comprometer a segurança ou a comodidade dos demais utentes da via pública, devendo parar se necessário. Claramente estamos a ver aqui que os veículos aqui passam para o segundo plano. As vias são mais para peões, para pessoas, do que para veículos. Mais para utentes pedestres do que para
utentes da via pública, de veículos. Os utilizadores vulneráveis, no entanto, devem abster-se, não devem cometer actos que impeçam, embaraçem desnecessariamente o trânsito de veículos. Portanto, estão a fazer os seus jogos, a circular, mas ao aproximar um veículo devem facilitar e não prejudicar. Os veículos são proibidos de estacionar em zonas de coexistência, a não ser se existir sinalização e local próprio para isso. O condutor, ao sair de uma zona residencial ou de uma zona de coexistência, deve ceder passagem aos restantes veículos. Por fim, deixo estas recomendações. O excesso de velocidade sempre torna os acidentes mais graves. Qualquer acidente, a maioria dos acidentes, é só ficar atento à comunicação social. A maioria dos acidentes tem como pano de fundo o excesso de velocidade. Muitas vezes o consumo do álcool, mas o excesso de velocidade é mais flagrante. Deixo aqui esta célebre frase do saudoso José Gonçalves. Foi o meu formador da minha formação de instrutor, um excelente professor. Mais vale um pé no travão do que 2 no caixão. Esta frase diz tudo. Se queres viver, pé no travão, abranda a velocidade. Em vez de acelerar, abranda a velocidade, abranda a marcha, diminui o andamento. Preste mais atenção. Assim estarás a evitar 2 pés no caixão. Não se esqueça, se gostou da aula, subscreva no nosso canal do YouTube. Pode acessar diretamente do YouTube, encontrando o nosso canal S Verde Código da Estrada, ou então pode chegar ao YouTube através da nossa página do Facebook. Já vamos criar um grupo também com o mesmo nome, S Verde Código da Estrada, para adicionar quem estiver interessado. E é só dar um like para poder seguir a nossa página no Facebook e estar e ter acesso às novas aulas. E da nossa página do Facebook também pode aceder ao nosso canal do YouTube. É só abrir o vídeo que vai diretamente para o YouTube. E chegar no YouTube, não se esqueça de subscrever. Ao subscrever, estás a incentivar a iniciativa e a contribuir para que hajam mais produções do tipo. Espero que tenha gostado. Também não se esqueça de enviar-nos mensagens, deixar as vossas dúvidas, sugestões, críticas e até fazer correções se for necessário, para podermos melhorar para as próximas aulas, e em caso de dúvidas e sugestões para que as aulas comecem a acontecer. Portanto, havendo dúvidas, nós vamos começar a fazer lives e a tirar dúvidas e a dar explicações avulsas para esclarecimento de dúvidas. Tenham um bom dia. Projeto S Verde. Despede aqui o formador e instrutor de condução Carlos Martins com esse tema velocidade. Até a próxima aula. Muito obrigado pela atenção dispensada.